linda. Pessoal, bom culto. Hoje quem vai estar trazendo a palavra é o nosso pastor Bené. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez, gente. Que prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã do dia 10 de setembro de 2023. Você que nos acompanha pelo YouTube, também muito bem-vindo. E eu estava pensando, enquanto a Dani estava ministrando aqui, sobre a generosidade de Deus, né? Deus é E dentro da generosidade, necessariamente está incluída a palavra alegria. Porque eu pensei assim, cara, Deus, será que Deus é obrigado a me abençoar? Forte, né, essa questão da obrigação, né? Será que Ele é obrigado a cuidar de mim? Ele é obrigado a abrir as portas que eu preciso? Ele é obrigado? Cara, eu acho que Ele não se sente obrigado. Ele se sente responsável, né? É diferente. Ele sente uma responsabilidade enorme em cuidar de nós. Mas Ele faz isso com alegria. Deus cuida de mim com alegria. Pastor, o senhor é porque não dá trabalho para Deus. Você não sabe? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que eu não dou trabalho para Deus? Quem foi que te falou isso? Né? E não é questão de você dar trabalho ou não. Eu acho que tem horas que realmente nós, como pais, pai, mãe, às vezes a gente fica assim, meio na bronca com um filho que está demorando, né, a obedecer. Está demorando a confiar em nós, é um novo conceito de obediência. Você obedece porque confia. O filho está demorando a confiar em você, né? Ele está insistindo em permanecer do jeito dele. Mas eu achei muito legal a gente ter esse entendimento que Deus cuida de nós com alegria e Ele quer que também tenhamos a mesma característica. Cuidar de pessoas com alegria. Pô, pastor, tem umas que dá muita alegria, mas tem outras que é um exercício de fé. E é verdade. Interessante que a alegria também, ela é uma decisão. Eu decido me alegrar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo, mas assim, eu só posso alegrar se a minha conta estiver abastecida. Né? Deixa eu explicar para o apóstolo Paulo aqui o nosso contexto de hoje. A gente às vezes quer isso, né? Olha só, Paulo. A gente só fica feliz quando está todo mundo com saúde aqui em casa. A gente só fica feliz quando o casamento dá uma trégua. Entende o que é isso? Um casamento dá uma trégua de briga entre o marido e a esposa. Obrigado. Ó, pastor Bené Gomes, ó, gente, é personalizado, ó. Personalizado. Isso foi um presente da Nova Igreja de Brasília, do pastor Tom. Tá? Mas, assim, a alegria de poder participar dessa característica de Deus tão marcante que é a generosidade. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a mentalidade. O que você está vivendo hoje na sua vida é fruto da sua mentalidade. Cada um está vivendo como fruto da sua maneira de pensar, do seu modo de pensar. Alguns têm alguns modos, têm algumas mentalidades, outros têm outras. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas dessas mentalidades. Vamos começar com Romanos 12. Eu pedi a Samara para que a gente pudesse projetar na versão A Mensagem. E, na verdade, não é uma tradução, tá? Isso aqui é uma versão. Vamos ler com cuidado aí. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês, Nova Igreja de Ipanema, vocês que estão aqui, façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana a Deus, como se fosse uma oferta. Aí ele coloca lá,
que não são tão boas, que insistem em vir e tentando, assim, principalmente gerar algum sentimento de culpa, porque eu deveria ter agido diferente naquele dia, né? Eu sinto culpado, e aquilo tenta remoer dentro de mim, e eu digo, cara, mas eu já fui perdoado, peraí, deixa eu me ver pelo prisma da cruz, porque senão vai dar ruim. Quando você sai do prisma da cruz, começa a dar ruim. Alguém está me entendendo aí? Cara, você tem que ir para a cruz e dizer assim, olha só, usarei de misericórdia para com as suas iniquidades e de seus pecados, de seus erros, tenham sido eles graves, médios ou não, ou pequenos. Como é que chama? Na lei do trânsito tem o erro grave, né? Tem a leve e o médio. Médio é grave. Não é erro que eles falam, eles falam infração, né? Você teve uma infração grave lá no passado. Cara, não importa quais tenham sido os seus erros, não importam quais tenham sido as suas falhas, o quanto de gente isso prejudicou e o quanto de você mesmo foi prejudicado, o quanto você mesmo foi prejudicado. Cara, eu lembro que Jesus fez por mim na cruz, receber o que Deus fez por vocês através de Jesus. O que Ele fez através de Jesus por mim, Ele perdoou os meus pecados. Ele me deu uma nova vida, Ele removeu a consciência de culpa, gente, a consciência de vergonha, a consciência, a mentalidade de dívida, foi arrancada de mim, de dentro de mim. Ele arrancou essa natureza pecaminosa, tendente para o mal. Ele plantou em mim Zoe, como nós vimos aqui na semana passada, a vida do próprio Deus. Então, receber o que Deus... Você tem dificuldade de receber o que Deus fez por você? Eu quero trabalhar nessa sua dificuldade de receber. Você sabe por quê? Porque ainda paira, por causa do sistema religioso, a ideia de que você só pode receber se você fizer por merecer. Cara, como é que eu vou receber? Eu acho que eu não mereço. Sabe, eu não estou tão legal assim, a minha vida com Deus não está tão legal. O pessoal lá da igreja fala de ler a Bíblia, eu nem sei o que é isso. O pessoal lá da igreja fala de orar. Cara, de vez em quando eu me lembro de Deus. Cara, eu acho que eu não mereço. Quantos sabem que para receber de Deus você não precisa merecer? É só você dizer assim, sem merecer ou merecendo eu recebo. É uma atitude atrevida. É uma atitude assim, intrépida, ousada. Eu vou receber o que Deus já fez por mim. Eu não vou dar trabalho para Deus, eu já dei. A comida já está pronta. Você quer almoçar? Não precisa preocupar. Não estou preocupado, já está, a comida já está feita. O banquete já está posto. É só você sair do seu lugar e vir, e receber o que esse banquete tem para você. Existe um banquete espiritual, gente, que vai além do banquete natural. Eu gosto de banquete natural. Eu gosto de ir em lugares assim, onde tem um self-service abundante. Normalmente, nesse lugar, eu como mais do que devia. Normalmente, eu não sei você, né? E eles têm uma estratégia de colocar um pratão agora, né? Um pratão maior do que o que você come normalmente na sua casa, para te induzir a colocar no prato mais do que você precisa. Agora com Deus é legal, porque nesse banquete que Deus oferece, sabe, pode colocar o que você quiser nesse prato que vai te fazer bem, vai te trazer saúde espiritual, vai te trazer saúde emocional, vai te trazer saúde relacional, nos relacionamentos. Agora você precisa desbloquear você precisa destravar dentro de você, sabe, esse sentimento de não mereço. A boa notícia que eu vou te dar é, você não merece mesmo. Você não merece. E não é por seus méritos. Essa é a boa notícia. Não é pelo que eu mereço. Não é pela minha performance. Não tem essa palavra no mundo corporativo? Performance. O seu desempenho. Cara, não é pelo seu desempenho. É pelo desempenho de Jesus. Não é pela sua obediência. É pela obediência de Jesus. Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um só homem. Alguém arrisca saber qual é o nome desse homem? É o próprio Adão. Pela desobediência de um só homem, todos fomos, em outras palavras, contaminados. O vírus que pegou Adão, pegou a todos nós.
O vírus que bagunçou o sistema operacional de Adão, bagunçou o sistema operacional de cada um de nós. Fomos danificados, fomos cortados, desligados, desconectados da glória, da presença, da pureza, da beleza, da glória de Deus. Mas pela obediência de um só homem, o último Adão, a Bíblia chama Jesus de último Adão, ou segundo homem. Pela obediência de um só homem, precisou para Deus, foi o suficiente que apenas um homem, chamado Jesus Cristo, nascido de uma virgem chamada Maria, que tinha como pai José, e tinha vários outros irmãos, esse homem Jesus fosse à cruz e pagasse o preço, foi o suficiente. Deus falou assim, está resolvido. A dívida de toda a humanidade está quitada a partir da obediência de um só homem. Deus não depende da sua obediência para te abençoar. Não é que Ele quer que você viva na desobediência. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Pastor Bené falou que a gente pode desobedecer à vontade. Porque só a obediência de Jesus é suficiente. Não, gente. A obediência de Jesus nos trouxe um exemplo. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve nele. Tenham em vocês a mesma atitude, a mesma postura, o mesmo desejo de obedecer ao Espírito Santo. Hoje nós obedecemos ao Espírito, porque a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. Quando você sai de casa e coloca no Waze, você obedece o Waze. Você não consegue ser guiado por alguém que você não obedece. Você obedece, você é guiado por alguém que você... Cara, olha, eu vou obedecer. Eu só tenho um probleminha com o Waze. Eu, Bené Gomes, morador do Rio de Janeiro. À noite o Waze costuma me mandar, principalmente em percursos longos, ele costuma me mandar para alguns lugares assim perigosos. Porque ele não sabe que é perigoso tanto. Não sei se já informaram para ele. Parece que agora ele tem uma inteligência artificial. Alguém está mandando informação para ele, Waze, esse lugar é perigoso. E ele já avisa, ó, o lugar perigoso. Lugar perigoso. Vamos continuar lendo ali, Romanos 12, a continuação, versículo 2. Então, o melhor que você pode fazer é receber tudo aquilo que Deus já te deu em Cristo. Né? Aí, não se ajustem demais à cultura desse mundo, à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Querido, nessa semana coloque a sua atenção em Deus, concentre a sua atenção em Deus, não se distraia, não se distraia. As circunstâncias vão tentar distrair você, os ventos contrários vão tentar distrair você. O que é distrair? Tirar os seus olhos de Jesus. Tem uma parte da música do Solo da Graça que eu gostei, como é que fala? Se as circunstâncias quiserem me abater. E depois a outra frase. Já no segundo verso. Se as circunstâncias querem me abater, e os meus olhos se desviam de onde tu estás. E eu vou completar aqui para o Val, tá? E se desviam não só de onde ele está, mas se desviam de onde eu estou, porque eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Eu estou reinando com ele em vida, gente. Romanos 5,17. Eu estou reinando com Cristo em vida, eu estou assentado com ele numa posição espiritual. É lógico que fisicamente não. Fisicamente ainda eu continuo aqui. A minha realidade física é essa, do dia a dia, da luta, da labuta, do trabalho, dos desafios, em todas as áreas e aspectos. Mas espiritualmente eu reino com Jesus, eu estou assentado com ele. E continuando diz assim, e vocês serão mudados. Gente, olha que coisa linda. É só manter a atenção em Deus em todo o tempo e nós seremos mudados de dentro para fora. Quantos aqui esperam isso? Quantos aqui estão crendo que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo? Eu, Bené Gomes, fiz agora, dia 7 de setembro, hoje é dia 10, foi na quinta-feira, eu fiz 49 anos de conversão. Parabéns para mim. Não. 49 anos que eu recebi Jesus lá na cidade de Goiânia, no setor sul, na casa da Márcia Maranhão. Ela era do Maranhão, mas estava morando lá em Goiânia. Ao lado tinha uma festa de luz negra, um barulho infernal.
E a gente cantava e a gente não conseguia nem entender o que estava cantando. Daqui a pouco a gente foi para um outro lugar e alguém pregou de Jesus para mim. E eu recebi Jesus. E desde então, eu tenho sido transformado de dentro para fora. Eu queria dizer que, apesar dos 49 anos, eu ainda estou na expectativa de continuar sendo transformado. Já tem muito de Jesus aqui dentro, gente. Já tem muito de Jesus. Já posso ser um bom testemunho. Já posso ser uma boa referência, um bom exemplo, um padrão para muita gente. Mas eu sei aqui dentro de mim que ainda tem mais. Diga assim para você mesmo, tem mais. Não se acomode. Continue buscando, continue abrindo o coração. Continue com fome, com sede de Deus. Não interrompa a sua fome e a sua sede de Deus. Não se entregue à frieza espiritual. Não se entregue à indiferença espiritual, à mornidão. Continue com seu coração aquecido em nome de Jesus. Desejoso de conhecer mais, de ser transformado de dentro para fora. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Ainda tem uma parte final. Diferentemente dessa cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, essa cultura do mundo sempre vai te arrastar para baixo. Você não vale nada, você não consegue, você não tem capacidade. E alguns são mais incisivos assim, você é burro, né? Você é um ignorante. E às vezes a gente ouve isso na cultura da própria família, uma cultura ferida, né? de ferir, de machucar. Deus, assim, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês. Cara, é lindo isso. Cara, Deus olha para mim e vê o que tem de melhor aqui. Você sabe aquela história do copo meio cheio e o copo meio vazio? Já está até muito batido, né? Porque sempre alguém vem com essa analogia. Cara, mas é assim. O diabo sempre vai olhar para você e vai ver o copo meio vazio. Você não presta, você não consegue, você não vai, você não rompe. É você assim. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela. Você sempre assim, eu não vou mudar. Cara, você vai mudar, você está mudando. Você está mudando pelo poder do Espírito, não é pelo poder de regras, que agora você resolveu obedecer, de mandamentos e normas e tradições e doutrinas humanas. Não é isso que vai mudar você de dentro para fora, é o Espírito Santo, testificando as verdades da palavra no seu coração. Alguém diga amém a isso. Glória a Deus. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês a verdadeira maturidade. Alguém recebe isso aí? Você já está mais aberto para receber? Está mais destravado para receber? Tem gente que está com problema de... Você tá livre para receber a manifestação da bondade de Deus nessa semana? Nessa semana? Pastor, que semana? 10 a 17 de setembro. Pastor, mas eu estou vendo esse vídeo há muito tempo. Agora já estamos em outubro, pode ser novembro, pode ser 2024, 2025. Pode ser 2100, espero que não, Jesus já voltou. Cara, de dentro para fora, algo genuíno, de dentro para fora. É uma revolução que começa aqui dentro. Mudanças de paradigmas. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, estou olhando aqui no relógio, de algumas mentalidades que a gente vê na Bíblia. Eu fui naquela parábola do filho pródigo, e só ali naquela parábola eu descobri 7 mentalidades diferentes. Não sei se tem mais. Tá? Então, a primeira mentalidade é a do filho herdeiro. Cara, esse cara é muito bom. Eu gosto desse cara. Porque ele sabe que não é nada pelos méritos dele, é tudo pela graça. Cara, ele entendeu o seguinte, olha, não é porque eu mereço, é porque eu tenho o direito como filho. Você sabe que você como filho, você tem o direito de herdar tudo do seu pai e da sua mãe? Inclusive as dívidas? Está amarrado, pastor, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Repreende mesmo, irmão, pode repreender. Porque
porque esse bicho é feio. Mas pode receber, é herdeiro, você é herdeiro. Então, aquele filho pródigo ali, da história, da parábola, ele viu, pô, cara, o velho tem grana. O meu pai é riquíssimo, meu pai tem abundância, meu pai tem plenitude, meu pai é generoso, meu pai é milionário. Quantos sabem que o seu pai é o quê? O que Deus é, gente? Trilionário, bilionário? O dono do todo ouro e da prata, do Senhor e a terra. Salmo 24:1. O mundo e os que nele habitam. Cara, não tem recurso. Você não vai ofender a Deus com nenhum pedido. Você não vai assustar a Deus. Guloso, está pedindo demais. Meu irmão, que você seja guloso espiritualmente. Um glutão, espiritualmente falando, tá? Nós estamos liberando aqui em fé a glutonaria espiritual, no sentido de você comer de tudo aquilo que Deus já preparou para você. E Ele intenta, a intenção de Deus é que você seja livre para receber tudo aquilo que Ele já disponibilizou para você. Então você vai fazer a oração de fé agora. Diga assim: eu sou livre para receber tudo que já é meu em Cristo Jesus. Já é meu, não é do outro. Eu não estou pegando o que é de você. Não estou pegando o que é do Davi. Davi, vamos lá, para ou ímpar, você ou eu? Não tem para ou ímpar. Sabe, vai dar para o Davi, dá para mim, vai dar para 5.000 homens, ainda as mulheres, mais as crianças, e ainda vai sobrar 12 cestas. Gente, eu amo quando a Bíblia diz lá em João 6, e eles comeram à vontade. Deus quer te abençoar à vontade. Deus quer que você seja próspero à vontade. Deus quer também que você seja generoso e compartilhe essa prosperidade à vontade. E que você tenha alegria em fazer isso. A segunda mentalidade é do filho servo, que ele não merece nada. A terceira mentalidade é o filho culpado. Esse filho servo, ele acha que não merece nada. Ele acha que ele não tem direito a nada. Ele nem se acha um filho, tá? Ele tem a mentalidade de servo. A terceira mentalidade é do filho culpado. A quarta mentalidade é do filho amado. Estou dentro. A quinta mentalidade é a do filho legalista. Estou fora. A sexta mentalidade é a do filho perdoado. Estou dentro. E a sétima mentalidade é a do filho maduro. Vou tentar compartilhar com vocês rapidamente aqui, ó, um pouquinho dessas mentalidades. E no segundo culto, eu acho que eu vou poder avançar um pouquinho mais. Mas vocês não vão ficar aqui, então vá para o podcast. O que é o podcast? É a gravação do áudio, tá? Como é que faz para ter o podcast? Tem que abaixar o aplicativo da Nova Igreja de Ipanema. Procura a Nova Ipanema no aplicativo do podcast. Tem um aplicativo do podcast. Tá? Não vá para o aplicativo do não podcast, é do podcast. Ô Lucas Pinheiro, eu vou te pedir um favor. Aqui dentro dessa tem uma toalhinha. Tem uma toalhinha abençoada. Deixa eu falar com a mentalidade do filho servo. É a mentalidade de alguém que só vê Deus como Senhor. E é bom, tá, gente? Como Criador, como patrão, como chefe, como soberano do universo. E Deus tem, de fato, todas essas... Obrigado. Ele tem, de fato, todas essas facetas. Essa pessoa que tem a mentalidade de servo não consegue enxergar Deus como pai. Aí está a falha do servo. Deus é só o patrão dele. É o chefe dele. Ele não relaxa. Você sabe que funcionário não relaxa. Não é na presença do patrão, o funcionário não relaxa. Ele quer produzir. Ele quer impressionar. O servo tem essa característica. Ele quer fazer coisas para impressionar o patrão. Eu vou jejuar 7 dias. Quero ver se o patrão não vai ficar impressionado. Eu vou acordar todo dia 3 horas da manhã para impressionar o patrão. Para orar. Eu vou ler de uma vez só o Salmo 119. Você sabe o que é ler de uma vez só o Salmo 119? É diferente de você ler o Salmo 117. O Salmo 117 tem 2 versículos.
O Salmo 119, para ter o governo, para que você não seja tentado a ler ele de madrugada, ele tem 176 versículos. 176, é quase um livro que você vai ter que ler, a parte, o Salmo 119. Ele procura fazer coisas para impressionar. Pai, há tanto tempo eu trabalho de dia e de noite, eu nunca transgredia nenhum dos seus mandamentos. Cara, e você não me matou nem um cabrito. Agora chega esse cara aí que não faz nada. E o senhor dá o melhor para ele. Meu filho, não é que eu dou o melhor para ele, eu dou o melhor para ele e dou o melhor para você. Ele toma posse do que é dele e você não toma posse do que é seu. Porque você está travado por uma mentalidade de meritocracia. O servo está travado nessa mentalidade. Ele não consegue ver Deus como pai. Ele não consegue entender que pai é igual a relacionamento íntimo. Pastor, eu não gosto muito disso não, porque o meu pai natural não foi um cara legal. E eu entendo você, porque eu tive um pai não muito legal até eu me converter, até os 15 anos. Aí daqui a pouco Deus falou ao meu coração. Foi um dos primeiros desafios que eu recebi na minha vida cristã, foi destravar o meu relacionamento com meu pai. Gente, eu fiz isso absolutamente pela fé. Que se dependesse do meu sentimento, se dependesse da minha vontade, eu queria que meu pai fosse para um lugar e eu fosse para um lugar totalmente diferente do dele. Lá em casa o ambiente era muito bom até meu pai chegar do trabalho. Pesava, era difícil. E eu falava, cara, eu não gosto de estar junto dele. E aí você se posiciona como o povo de Israel se posicionou na frente de Moisés. Sabe o que o povo de Israel falou para Moisés? Moisés, olha só, a gente não quer ter relacionamento com Deus. Faz o seguinte, você sobe lá no monte, você ouve o que Deus está falando e você transmite a nós. Sabe por quê? Cara, relacionamento com Deus não é uma coisa que nos atrai. Então assim, talvez por causa do seu pai natural, essa história de intimidade, relacionamento com Deus, cara, olha só, não sou muito afeiçoado a isso não. Me bota para fazer alguma coisa. Então, para isso a mentalidade serve é ótima. Porque ela te afasta da comunhão, ela te afasta da intimidade, ela te afasta do relacionamento com Deus. Mas foi para isso que Ele te criou, criatura. Ele não te criou só para te dar o Éden, e te dar todas as árvores frutíferas, e te dar domínio sobre todas as... Ele te criou para andar com você. Abraão, anda na minha presença. Abraão, vamos andar junto, Abraão. Eu preciso de um amigo. E é interessante a Bíblia chamar Abraão de amigo de Deus. E tem uma música do Ademar, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa foi de graça, viu, Dema? Tá? Grande Dema. Então, Êxodo 20, 19, disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, porque nós vamos morrer. Então, eles associavam a presença de Deus à morte, à punição, sabe? Assim, a algo pesado, a justiça de Deus. O servo, ele não consegue ver Deus como amor. Deus é amor. Imediatamente ele vai falar assim, mas é justiça. Imediatamente. Você vai dizer assim, Deus é amor, e ele, mas é justiça. E é fogo, e olha, arrumar todos os, e é fogo consumidor. E é fogo consumidor. E é Deus que descarrega a ira. E ele vai arrumar todos os versículos para você. Pô, é a mentalidade de servo, ele não consegue ver Deus como amor. Você fala, mas o pai é amor. Não, meu pai não foi amor. Meu pai me tratou na pancada. Então, você precisa de quebrar esse vínculo, essa associação que você faz com o seu pai natural. Se o seu pai natural falhou, perdoa. Você precisa de fazer um exercício de fé, de perdoar as falhas do seu pai natural. Pastor, ele não falhou comigo. Ele não teve essa oportunidade. Ele foi totalmente ausente. Ele nos abandonou. Gente, tem história para tudo quanto é gostos e tipos aqui. Dá para fazer filme, seriado, episódio 1, 2, 3, dá para fazer temporada, só com história de pai que falhou, que machucou,
que humilhou, que desprezou, que abandonou. Mas o teu Pai que está no céu não te abandona. Nunca me deixarás, eu sei, nunca irás falhar. Nunca me deixarás, eu sei, nunca irás falhar. Nunca me deixarás, eu sei, nunca irás. A última vez, só vocês vão lá. E você que está no YouTube, você não sabe o coral lindo. Coral lindo. Essas pessoas lindas aqui cantando. Nunca me deixarás. Cara, você está comigo. E ele diz assim, olha, talvez em alguns momentos você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai sentir o cheiro, o aroma, o mau cheiro da morte vindo, a opressão vindo. Mas não tenha medo, eu vou estar com você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, não vou ter medo de nada, porque você está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam, a tua palavra, as tuas promessas me consolam. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Agora, a mentalidade do filho culpado é a mentalidade de alguém que nunca consegue entender que ele nunca vai conseguir obedecer 100%. E a lei, ela é muito forte, muito rígida, porque diz assim, olha, de 10 mandamentos, se você falhou em um, você falhou nos 10. Quem é que consegue, gente? O próprio Jesus acabou usando desse artifício, da exigência da lei, para livrar uma mulher de ser apedrejada. Ele diz assim, aquele que não tem pecado, aquele que cumpre a lei 100%, que atira a primeira pedra. Aí os caras falam assim, 100% não dá não. 90%, que 90%. 80%, que 80%. Acho que eu cumpro 10% da lei. Porque Jesus falou o seguinte, olha, vocês estão colocando a lei lá embaixo, eu vou colocar a lei aqui em cima, para vocês entenderem como é que ela funciona. Vocês estão dizendo que se um homem for pego em flagrante adultério, ele está pecando e vai ser apedrejado. Mas eu digo para vocês o seguinte, não precisa nem pegar em adultério. Se olhar com a intenção impura, meu Deus do céu, quem é que consegue, gente? Olhar para uma mulher só com desejo assim, olha para um lado, olha para o outro. Rapaz, mas que caminhão. Jesus, me livra. Senhor, espírito de sensualidade, sai debaixo dos meus pés. Cara, sabe, não tem. Então, a pessoa ela não consegue entender que ela não vai conseguir cumprir todos os mandamentos. E ela se sente culpada por isso. Ela não vai, e todas as regras, ela não consegue, por isso sempre se sente devedora. Cara, eu estou falhando com Deus. Sabe, aquele sentimento de dívida para com Deus, que mantém a pessoa debaixo de uma mentalidade de culpa. E aí ela se mantém debaixo de uma mentalidade de vergonha, de condenação, de acusação. Cara, sai dessa em nome de Jesus, Jesus já te perdoou. Ele nunca consegue se livrar dessa culpa porque ele se sente sempre em dívida com Deus. Cara, a Bíblia tem uma parábola lá em Mateus 18, que é incrível, de um cara que devia 10.000 talentos para o rei, foi chamado para prestar contas. O rei falou assim, cara, ele não tem o que pagar, vende a mulher, vende os filhos, pega tudo que ele tem. Aí ele pegou e clamou misericórdia. Ele se ajoelhou, ele pegou, seja paciente comigo, eu vou pagar tudo. O rei teve misericórdia e perdoou a ele 10.000 talentos. Saiu dali da presença do rei, encontrou alguém que devia 100 denários. Gente, assim não dá para comparar, é 0,0000001% do que ele devia. Era assim, irrisório. Ele devia 10.000 talentos, ele devia, cara, não sei como que ele devia tanto. Ele devia ter um cargo de tesoureiro no estado. Ele devia ser um cara que fazia comércio com, sei lá, era um servo graduado. E ele saiu dali, alguém que devia 100 denários, ele não conseguiu perdoar. Sabe o que eu entendo? Por que ele não perdoou? Porque ele não acreditou no perdão que foi dado a ele. Cara, você não acredita que Deus te perdoou? Então você vai se manter culpado. E aí você vai também exigir que as pessoas que têm dívida com você
se sintam culpadas por não estar te pagando. Você vai manter pessoas na culpa por não estar pagando a dívida que elas têm com você. Como você imagina que Deus está te mantendo? Olha só, estou de olho na sua dívida, hein? A visão que ele tem de Deus é essa: estou de olho na sua dívida, não vem com papo não. Você está me devendo, quando é que você vai pagar? Cara, a minha dívida foi paga por Jesus. Eu não devo mais nada, eu não tenho que me manter nessa mentalidade de culpa. Essa mentalidade não me pertence. Diga assim, essa mentalidade de culpa não me pertence mais. Sim, eu tive culpa. Não vou esconder, eu tive culpa. Eu errei várias vezes, eu falhei, eu entristeci. E às vezes ainda entristeço o Espírito Santo, mas eu me lembro que eu já fui perdoado. Isso me dá força para não pecar mais. Tem uma música do Duda Andrade. Hoje eu estou cheio de música dos outros, né? Seu perdão venceu todo o pecado, como um vento vem me envolver. Seu perdão venceu todo o pecado. Cara, quando eu sei que eu já fui perdoado, plenamente perdoado, fazendo propaganda aqui do livro do pastor, do chefe agora, né? Plenamente perdoado. Pastor Maurício Fragali, ele lançou um livro chamado Plenamente Perdoado. Irrestritamente, definitivamente, irrevogavelmente perdoado. Eu fui perdoado. O seu perdão venceu todo o pecado, toda culpa, toda vergonha, toda dívida foi quitada. Você não deve mais nada. Você consegue dizer isso para quem está do seu lado? Olha, você não deve mais nada. Nada consta. Hã? Nada consta no SPC do céu, nada consta no Serasa Celestial, nada consta no Serasa Celestial. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu fiz ontem. Cara, o Serasa Celestial, ele é atualizado, sabe, de milésimo de segundo, não deve nada. Porque o diabo vai chegar para você, o diabo é mestre em colocar dívida nas suas costas. Olha o que você fez. O diabo é mestre em colocar dívida nas suas costas para você carregar. Fala assim, Satanás, leva essa dívida lá para o inferno, ela não me pertence mais. A mentalidade do filho amado é a mentalidade de alguém que entendeu que Deus o ama, não pelo que ele tem, ou pelo que ele faz, ou pelos seus bonitos olhos. Quantos aqui tem bonitos olhos? Gostei da autoestima aí, gostei da autoestima. E eu sei que muitos aqui que levantaram as mãos não têm olhos azuis nem verdes. Olha só que legal, é autoestima mesmo, né? É alguém que se sente aceito por Deus. Porque entendeu que o amor de Deus como Pai é um amor incondicional. É o amor que o Davi e a Manu sentem pelo dom. O garoto dá trabalho à noite às vezes, quase sempre, às vezes. Mas não que chega assim, aquele chorinho te irrita. Eu lembro uma vez, cara, estou lembrado aqui, esse garoto Timóteo, ele acordava de noite. Suedna e eu revezávamos, aí era minha noite. Era a minha noite. E ele chorou tipo umas 3 horas da manhã. Eu falei, cara, meu filho, eu trabalho amanhã. 8 horas eu tenho que estar no meu trabalho. Cara, cheguei numa raiva, falei, vou dar uma bronca. Ele tinha meses. 6 meses. Quando eu cheguei lá, na hora que eu ia pegar ele assim com uma certa raiva, Deus falou assim, meu filho, quanta paciência eu tenho tido com você. Falei, não faz isso, Deus, não é verdade. Cara, sabe, aquela irritação, aquela impaciência se transformou em amor, em generosidade. Peguei, falei, caramba, que privilégio ter esse filho, né? Porque eu sei que Deus me ama incondicionalmente. Você pode aprontar do jeito que for e não estou te liberando para aprontar. Pelo amor de Deus, apronte menos. Mas se for o caso de você não aguentar, não aprontar, saiba que Ele vai continuar te amando. É aquela frase, famosa frase, e a gente vai terminar, né? O Lucas já determinou aqui que eu tenho que terminar. Nada que eu faça de tão extraordinário fará Deus me amar mais. Meu filho, que performance, que lindo desempenho, que resultado.
talento, que inteligência, que genialidade, filhão. Papai vai dobrar o amor que tem agora por você. Vem cá. Não. Não tem nada que você faça de tão extraordinário que fará Deus te amar mais. Agora o lado bom para nós, né? E nada que eu faça de tão horrível e desastroso e catastrófico que vai fazer com que Deus me ame menos. Ele me ama de uma forma constante, consistente. Ele é consistente na manifestação do seu amor e da sua bondade para com a minha vida. Se desfaça. A última mentalidade que eu vou colocar nessa manhã, do filho legalista, é a mentalidade da meritocracia. Mais ou menos como a do servo. É a mentalidade de alguém que só pode ser abençoado e aceito por Deus se ele andar em obediência, se fizer tudo certinho. Gente, isso aqui tem apoio na velha aliança. Deixa eu dizer para você que na velha aliança você vai encontrar esse espírito legalista. Por exemplo, você vai num dos versículos mais conhecidos da velha aliança e você vai entender que ali Deus está agindo no legalismo. É velha aliança. Jesus ainda não tinha vindo e inaugurado o novo tempo. Cara, a nova aliança, ela mudou completamente a maneira de Deus se relacionar com as pessoas. Não porque Deus queria se relacionar com base no legalismo. Foi escolha do povo de Israel. Posso te dar uma notícia agora? Deus vai se relacionar com você da maneira que você escolher. Ponto final. Ponto final. Use a mentalidade que você quiser. É a maneira. Deus vai respeitar a sua escolha. Alguém está me entendendo aqui, gente? Ele está sempre apoiado nos seus méritos pessoais e se esforça o tempo inteiro para impressionar a Deus, para merecer as bênçãos. Ele jamais consegue reconhecer Deus como Pai. E sempre procura se justificar nas obras da lei. Vamos ficar em pé? Qual é a sua mentalidade? Qual é a mentalidade que você quer desenvolver? Cara, a gente precisa de um dia para falar sobre a mentalidade do filho herdeiro. Porque o filho herdeiro, ele precisa de aprender muita coisa. Ele tem que crescer. Esse filho herdeiro que a Bíblia apresenta lá na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, totalmente despreparado, completamente despreparado para viver as promessas de Deus como nós cantamos aqui. Não tinha maturidade, não tinha no natural, no espiritual, no emocional. Era um cara totalmente mal resolvido, desorganizado, de dentro para fora. Mas ele tinha uma coisa boa, ele tinha a mentalidade de um filho herdeiro. E a partir daí, Deus começou a fazer uma obra na vida dele. E pode começar a fazer uma obra na sua vida. Não abra mão. Não abra mão dessa mentalidade de filho herdeiro. Você é uma filha que herdeira de todas as promessas de Deus. Você tem uma herança maravilhosa. Você é filho. Você é filho de um pai que é o dono do ouro e da prata. Um pai de todas as riquezas. Você não vai herdar nenhuma dívida andando com Deus. Você vai herdar só bênçãos. Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Feche os seus olhos. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de abrir o seu coração para que o Espírito Santo te transformasse de dentro para fora? E talvez a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e receber Jesus, e convidar Jesus para entrar na sua vida. Jesus que veio e inaugurou uma nova aliança, que mudou totalmente todas as coisas. Ele quer entrar na sua vida. Apocalipse 3:20 diz: eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele é educado, ele não vai invadir a sua vida. Ele vai respeitar as suas escolhas. Mas quem sabe você hoje está escolhendo abrir o seu coração para Jesus pela primeira vez. Eu fiz isso há 49 anos atrás. Talvez você vai fazer hoje pela primeira vez e vai começar a escrever uma nova história na sua vida. Uma nova página na sua experiência. Vai começar a ser escrita hoje. Você quer abrir o seu coração para Jesus? Só faz um sinal com a sua mão e a gente vai orar com você. Levante a sua mão, você que está dando a oportunidade para Jesus
entrar na sua vida e fazer algo diferente. Todos permaneçam de olhos fechados, por favor, não quero constranger ninguém, mas eu quero dar essa oportunidade para você. Se você já fez isso, ótimo. Continue com seu coração aberto. Continue com seus ouvidos espirituais abertos, para que Ele continue transformando você de dentro para fora. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Gere em nós a mentalidade do Espírito. Gere em nós a mentalidade de Cristo. A Tua palavra diz: nós temos a mente de Cristo. Que essa mente prevaleça. A mente do Filho amado. A mente do Filho perdoado. A mente do Filho generoso. A mente do Filho herdeiro. Não abrimos mão daquilo que já é nosso. Nessa semana manifesta a Tua bondade. Que os corações estejam abertos, inclusive o meu, que todos os nossos corações estejam abertos para receber a manifestação da Tua bondade nessa semana que começa hoje, até domingo que vem, seja uma semana recheada da manifestação da bondade de Deus. Eu recebo isso na minha vida, Pai, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos ter que... Faltam 15 minutos para a próxima reunião. Não saia sem dar um abraço em 3, 4 pessoas. Desejar ela uma semana maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha no YouTube, obrigado aí pela sua conexão conosco. Uma semana maravilhosa. Fui!